Mais uma vez, uma boa noite. Quero agradecer ao Jonatas, Marlon, quero agradecer ao Saulinho. Obrigado, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe também aqueles que nos servem aqui nos bastidores, na equipe de comunicação. Eu vos dizia que não fosse a disponibilidade e o serviço deles, nada disso seria possível. Então, nós estamos aqui para que você possa cultuar a Deus da sua casa. Nós viemos aqui para que você possa permanecer em casa. Então, gratidão enorme por essa turma. Talvez, se você já nos acompanha há algum tempo, você sabe que eu sou um grande fã da saga O Senhor dos Anéis. E no livro de número 1, A Sociedade do Anel, existe um diálogo que é muito interessante, me parece um tanto oportuno para esse tempo que nós temos vivido, quando Gandalf conversa com Frodo Bolseiro, Gandalf ainda o cinzento, para quem conhece a história, e o Frodo Bolseiro, o Hobbit. Eles estão conversando e eles tinham avistado a criatura Gollum, o Sméagol, e há ali uma espécie de lamento da parte do Frodo, até que o Frodo olha para Gandalf e ele diz: eu queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim, e que nada disso tivesse acontecido. E aí o Gandalf responde a ele: assim como todos que testemunham tempos como esse, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo além das forças do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e assim você estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Eu creio que pelo menos 3 expressões se destacam aqui e nos servem como base introdutória para aquilo que a gente vai compartilhar hoje, a partir da palavra de Deus, do livro de Esther. A primeira coisa é que o Gandalf ele fala algo que nos parece tão óbvio, mas em momentos assim ganha o nosso coração. Ele diz que há coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. O Frodo ele se vê em meio a um momento, ele se vê em meio a uma situação e ele fala: eu não queria que esse anel estivesse na minha mão. Eu não queria viver momentos assim. Eu não queria viver ambiente de crise. Eu não queria ter essa missão nesse momento da história. E o Gandalf fala: ninguém quer. Ninguém quer passar por dores, ninguém quer passar por aflições, mas não cabe a essas pessoas que vivem esses momentos a decidir. O que cabe a essas pessoas, ele vai dizer, é decidir o que fazer em momentos como esse. A segunda expressão que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento é exatamente quando Gandalf diz para o Frodo: mas há outras forças, para além das forças do mal, operando nesse mundo, Frodo. Ou seja, quando nós nos colocamos diante de situações tão controversas e tão difíceis, parece que o mal e a maldade ficam diante dos nossos olhos de modo assustador. E aí o Gandalf vai dizer para o Frodo: não é apenas o mal e a maldade. Existem outras forças que operam. E a terceira coisa que me chama a atenção é que ele diz: Frodo, esse anel caiu na sua mão. Essa missão é para você, para ser vivida em um momento como esse. E esse é um pensamento encorajador. Ou seja, há adversidades que certamente não gostaríamos de viver. Precisamos nos lembrar que as forças do mal e da maldade não dominam e não são as únicas que operam nesse mundo. E que pensar sobre a missão que nos é dada em momentos conflitantes é de fato algo encorajador. É isso que me parece que a história de Esther nos conta. E eu gostaria de destacar aqui nessa noite, fazendo quase que uma preparação já para a série que se inicia no domingo que vem, sobre como viver em momentos como esse. Para momentos como esse, é para isso que nós fomos chamados. Ninguém escolheu, ninguém quis, mas cá estamos. Então, como é que nós iremos nos comportar? Aliás, a história de Esther ela não é única nos seus dramas, nas suas crises, nas suas complexidades. Aliás, toda a narrativa bíblica sempre nos aponta para histórias mini-narrativas, por assim dizer, que vão nos fazer enxergar para uma história que é muito maior, para a grande narrativa. Desde o livro do Gênesis, por exemplo, um personagem que talvez se destaque no nosso imaginário é um jovem chamado José. José era um jovem um tanto sonhador, quem sabe, em certo grau, com alguma mania de grandeza.
Um jovem que, sendo o mais novo de todos os irmãos, em uma sociedade que privilegiava a bênção da primogenitura, ele olha para todos os seus irmãos e diz o seguinte: olha, Deus me deu uma visão dizendo que um dia vocês vão se prostrar a mim. Os irmãos olham e falam: mas o que esse menino pensa que ele é? Não bastasse isso, ele tem uma outra visão, ele diz: gente, a visão mudou um pouco. Não apenas vocês, os meus irmãos mais velhos, vão se prostrar diante de mim, mas o papai e a mamãe também. Vai todo mundo se ajoelhar aqui diante de mim. Aí eles falam: não é possível. Esse jovem certamente tinha uma missão dada por Deus. Nós conhecemos a história, mas quem sabe algumas adversidades na vida dele serviriam como molde para aquilo que ele haveria de fazer um dia. Ele não poderia ser transportado da inquietude da sua juventude, da sua ingenuidade, da sua falta de preparo, para se tornar aquilo que ele haveria de se tornar de modo instantâneo. Às vezes a gente quer soluções mágicas. Às vezes nós queremos uma coisa que assim, eu fui dormir e quando eu acordei o problema acabou, mas a vida não é assim. A vida não acontece desse jeito. A vida ela é experimentada através de processos claros, muitas vezes árduos, que nos moldam e nos forjam para aquilo que Deus quer que nós sejamos. É quase como se Deus extraísse de nós o nosso próprio eu para gerar em nós aquilo que é a imagem e semelhança dele efetivamente. E mais do que isso, a própria imagem de Cristo. Encurtando a história, José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, seria morto. O mais velho decide: não vamos matá-lo, ele é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo, a gente ainda lucra e poupa a vida dele. Ele é vendido, chega na casa de Potifar, um homem importante no Egito, e ele não se vitimiza. Ou seja, embora ele seja vítima dos seus irmãos, embora ele seja vítima das circunstâncias, ele não escolhe vitimizar-se como resposta a tudo isso que foi feito a ele. Não, muito pelo contrário. Ele se enxerga como um escravo, mas ele pensa: já que essa é a minha situação, eu vou fazer o melhor possível para honrar o meu Deus. Ele se torna alguém que é o encarregado de todas as riquezas de Potifar, de modo que Potifar sequer sabia o que possuía, uma vez que o cuidado de José era feito de modo tão excelente. Por ser um homem íntegro e justo, ele é acusado falsamente por tentar seduzir a esposa de Potifar, o que é exatamente o contrário. Ela deu em cima dele e ele não quis cometer tal pecado contra o seu Senhor e contra o próprio Deus, e por isso, acusado injustamente, vai para a cadeia. Então você imagina, alguém que faz as coisas certas, da melhor maneira, que tenta glorificar a Deus, que trabalha com excelência, e parece que as coisas vão de mal a pior. Ou parece que quando parece que está melhorando, a coisa piora de novo. Então, ele vai para a cadeia, mas na cadeia ele se comporta de novo de modo excelente. Até que depois de 2 anos esquecido ali, ele é elevado à corte do faraó. E o faraó pergunta: é você que interpreta sonhos? Eu tenho sonhos que nenhum dos meus sábios sabe interpretar. Ele disse: bom, eu não interpreto sonhos, mas o Deus a quem eu sirvo pode me ajudar. Ou seja, ele não enxerga esse momento como um oportunismo, mas mais uma chance de glorificar a Deus. E José, ele é elevado ao posto mais alto do Egito, que é a nação mais poderosa da época, se tornando então o homem que governa todas as coisas apenas abaixo de Faraó. A pergunta é: para quê? Para que ele se sentisse um privilegiado? Para que ele pudesse, então, usufruir de todas as riquezas e todo o seu conforto? Não, porque jamais bênção na palavra de Deus diz respeito apenas a privilégio, mas bênção na palavra de Deus sempre nos aponta para a responsabilidade. Para que José, sendo alçado a esse alto posto, pudesse, então, resgatar sua família, inclusive aqueles que os traiu, que pudesse redimir aquelas pessoas que seriam futuramente aquilo que nós conhecemos como nação de Israel, que é exatamente nesse momento que nós chegamos aqui. Esther era judia. Esther era uma mulher que fazia parte do povo de Deus. Só que Esther, embora uma mulher simples, ela é, por uma obra soberana de Deus, ela é alçada à posição de rainha. A esposa do rei Xerxes, do Império Medo-Persa, que é o império predominante naquele momento, nesse contexto. Rainha Vasti ofende o rei de modo público e ele então substitui, faz uma seleção de diferentes pretendentes e Esther acaba se tornando a rainha. Mas algo acontece. Os versículos 8 e 9 do capítulo 3, que eu vou ler para vocês, dizem o seguinte: então Amã disse ao rei Xerxes:
Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Surge um homem chamado Amã. Sim, Ester é rainha, mesmo sendo judia, ela se torna rainha do Império Medo-Persa. Mas surge um homem, Amã, que ganha autoridade e que ganha notoriedade nesse reino, e ele diz, olha, tem um povo aí que é um problema. Esse povo judeu, eles são diferentes. Aliás, é uma bela ilustração, uma bela acusação ao povo de Deus, um povo que é diferente de todos os outros povos, uma comunidade de contraste, tal como Deus os havia chamado para ser no livro de Êxodo, capítulo 19, uma nação santa, um povo separado, um povo que se distingue em meio a outros povos e em outras formas de sociedade. Mas há aqui uma oposição. E nós iremos ver na nossa história que uma crise acontece. Esse Amã dá um jeito de exterminar, ou de, melhor dizendo, lançar um decreto real, possibilitando o extermínio do povo judeu. Mas aí eu quero te convidar para o capítulo 4, que é o texto base da nossa reflexão essa noite. E nós iremos passear por alguns versículos desse capítulo, para que então possamos compreender algumas verdades, algumas aplicações desse texto, dessa história, que apontam também como correlação para aquilo que nós temos vivido, assim creio. Lições para um tempo como esse. O primeiro movimento que nós vemos aqui pode ser percebido nos versículos 1 a 3 do capítulo 4, que diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, ou seja, desse plano para exterminar o povo de Deus. Vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. 6 reflexões, 6 apontamentos que eu gostaria de trazer para você a partir desse capítulo 4, que talvez, creio eu, nos ajude a enfrentar, a compreender como é que nós devemos nos posicionar em um momento histórico como esse. Primeiro, como li nos versículos 1 a 3, a primeira expressão, a primeira aplicação, a primeira verdade, a primeira base de reflexão que nos é gerada, não diz respeito àquilo que nós devemos fazer como efetividade, mas nos é um convite, nos é um chamado à interioridade. É o que eu chamaria aqui de, num primeiro momento, diante de crises, diante de adversidades, a primeira coisa que nós temos que fazer é lamentar. É lamentar o caos. Aliás, a narrativa bíblica também está repleta de textos de lamento. Os salmos trazem vários textos, vários salmos de lamento. A teologia do lamento é algo muito importante. Em uma sociedade, muitas vezes em uma igreja, inclusive, onde nós estamos apenas habituados a celebrar, a repudiar toda e qualquer forma de dor, de adversidade, de frustração, lamentar biblicamente é muito importante. Há todo um livro na Bíblia falando apenas sobre as lamentações de um profeta, as lamentações de Jeremias, porque o lamento é muito diferente da murmuração. O convite aqui não é a murmuração, não é olhar tudo o que está acontecendo e perguntar, Deus, por que isso? Eu não acredito, eu estou revoltado, isso é injusto. Não, o lamento é diferente. Os salmos de lamento nos ensinam que é possível sofrer e ser sincero a respeito da nossa dor com Deus, sem necessariamente perder a esperança. Os salmos de lamento, na sua grande maioria, sempre tem uma condução, sempre tem um padrão. Eles começam falando com Deus. O salmista sempre começa dizendo, Deus, o que está acontecendo? Deus, a minha alma está abatida. Deus, eu não me sinto bem. Deus, olha como os ímpios prosperam. Deus, olha o que está acontecendo ao meu redor. Mas há, em algum momento, uma virada de chave.
Em algum momento nos Salmos, enquanto aquele que lamenta, lamenta para Deus, me parece que a partir dessa experiência de intimidade através da oração, faz com que seus corações sejam moldados. E todo salmo que começa com lamento, sincero diante de Deus, expondo o seu coração, termina com adoração. Vários salmos vão dizer: Deus está difícil, Deus está complicado, Deus é doloroso, mas Tu és bom. Mas Tu és um Deus maravilhoso, mas eu entrei nos Teus átrios e eu percebi que bom é estar na Tua casa, mas o meu coração e minha carne poderão fraquejar, mas Tu és a minha esperança e a minha porção, a minha herança para o futuro. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? A quem mais tenho na terra, senão a Ti? Ou seja, esses salmos que começam com dor, terminam e irrompem em adoração. Primeira atitude que nós temos que ter no momento que temos vivido, em um momento como esse, creio eu, percebido aqui nesse livro de Esther, é lamentarmos. Lamentarmos todo esse caos. Eu olhei há algumas horas, é certo que esse número já mudou, mas são 2.329.539 casos de contaminação com Covid-19. 2.329.539. São 160.917 pessoas que morreram. Nós não podemos sermos insensíveis e pensar que isso são apenas números. São 160 mil, mais de 160 mil pessoas que morreram. Alguém vai tomar posse dessas estatísticas e vai dizer: mas morre mais gente com isso e com aquilo. Meus irmãos, não dá para relativizar a dor, em nome de Jesus. Não são 160 números, são 160 rostos. São 160 vidas. São 160 mil famílias enlutadas. São 160 mil famílias enlutadas. São pais, são mães, são filhos, são primos. Nós lamentamos. E nós lamentamos como alguém que se compadece de todos aqueles que sofrem. O primeiro momento é o momento de lamentarmos. Mas se nós avançarmos nesse texto, ainda no capítulo 4, e nós formos lá para o versículo 13, porque no resto desse capítulo, até o versículo 13, vai nos falando sobre tudo o que está acontecendo e sobre tudo o que eles estão pensando, sobre como eles deveriam proceder diante disso. Mas o versículo 13, Mardoqueu manda dizer para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Uma outra lição que nós temos repetido, e nós vemos aqui no nosso texto, Mardoqueu chega para Esther e fala: Esther, não é porque você mora num palácio que você está imune. Esther, não é porque você é rainha que você está imune. Não é porque você tem recursos que você está imune. Não pense que você está protegida pelo status socioeconômico que você ocupa. Você não está imune, porque se matarem os judeus, matam você também, Mardoqueu está dizendo. O segundo movimento, depois do lamento, é a consciência de que nenhum de nós está imune às mazelas e aos flagelos da sociedade. Isso pode bater à nossa porta a qualquer momento. E eu não falo isso como alguém que está angustiado. Eu não falo isso como alguém que está com medo. Definitivamente não estou. Não por uma virtude ou mérito próprio, mas talvez por essa paz que excede todo o entendimento, que brota no coração daqueles que se fazem discípulos de Jesus. Nenhum pingo de medo, mas isso não deve nos tornar irresponsáveis, porque a fé não nos imuniza. Temos insistido semana após semana em dizer que nós sofremos, a fé cristã nos ensina a sofrer, ela não nos torna imunes à dor, ela só nos ensina a sofrer como alguém que não perde a sua esperança. Então não apenas nós lamentamos todo o caos, não apenas nós sofremos por aqueles que sofrem, mas nós também somos tomados de uma consciência de que nós não estamos imunes. Não há um senso aqui de privilégio, não é tempo para um discurso triunfalista em dizer que não, se você faz parte do povo de Deus, nenhuma praga chegará à sua tenda. São textos descontextualizados que têm sido usados para o triunfalismo como expressão de uma fé rasa. A fé responsável é uma fé racional que opera em amor.
A fé dos discípulos de Jesus Cristo não é uma fé para dizer que nada vai nos acontecer. É uma fé que se coloca diante de Deus dizendo, se algo me acontecer, o Senhor continua sendo bom. Porque a fé nos torna conscientes de que nós não estamos imunes às mazelas que acontecem ao nosso redor. Mas um terceiro movimento que eu gostaria de observar com vocês é visto no versículo 14. O versículo 14 vai nos dizer, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirá. Ou seja, essa terceira percepção, essa terceira reflexão, essa terceira aplicação que eu correlaciono entre o texto de Esther com a verdade dos dias de hoje é que não é tempo de nos calarmos. Não é tempo de nos calarmos. E eu quero ler com você um provérbio, se você tem a sua Bíblia aberta, se você não tem, tudo bem, eu vou ler para você, mas um provérbio do capítulo 31. Olha o que diz, os versículos 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Meus irmãos, não é momento de nos calarmos. Não é momento de sermos apáticos. E por que você acha que a palavra de Deus diz, erga a voz? Porque há uma percepção básica aqui, de que há pessoas em nossa sociedade, e sempre houve, e infelizmente sempre haverá, há pessoas que não têm voz. Há pessoas que suas vozes não são ouvidas. Portanto, Deus está nos chamando aqui a um senso de responsabilidade, porque se nós temos uma voz que é ouvida, nós devemos erguer a nossa voz, sobretudo em favor daqueles que não podem se proteger. Diante desse texto e dessa ocasião, todos os judeus seriam mortos. E eles não podiam fazer absolutamente nada diante disso. Mas Esther se coloca e se percebe, como nós vamos ver, em uma posição de privilégio. E privilégio por aqui no sentido positivo da palavra. Ela tinha algo a fazer. Então Mardoqueu está dizendo, primeiro, você não está imune. Segundo, não se cale. Use da função, da posição que Deus te deu. Erga a sua voz. E eu creio que essa é uma grande verdade também para nós. Como o profeta Amós nos diria lá no capítulo 5, versículo 24, que a retidão corra como um rio e que a justiça flua como ribeiros perenes. São verdades que nós sempre soubemos, mas eu tenho refletido sobre isso. Quem sabe crises como essa nos fazem revisitar conceitos que nós já sabíamos, mas que talvez não nos eram tão caros em nossos corações. Essa verdade da tradição judaica de que a justiça, a retidão devem correr como um rio, como um ribeiro perene, nós sempre soubemos disso. Nós sempre soubemos disso na história, nós sempre soubemos disso na nossa comunidade. Aliás, a nossa comunidade de fé, a Calvary Campo, ela é privilegiada por ter músicos incríveis. Pessoas que com seus talentos nos servem. E nós temos uma banda especificamente aqui, que não apenas abençoa a nossa comunidade, mas a voz deles ecoa para além de Campo Mourão e da Calvary Campo, que é a banda Terno e Saia. E eles repaginaram uma canção que canta exatamente isso, sobre a paz e a justiça fluindo como um rio. Isso não é poesia conceitual, isso é Amós. Isso é profecia, isso é uma declaração, isso é um clamor, que a paz flua como um rio, que a retidão corra como ribeiros perenes, que a justiça possa reinar na nossa sociedade. Esse é o clamor dos discípulos de Jesus, esse é o momento de nós erguermos a nossa voz. Porque há pessoas que não importa quão alto eles gritem, eles nunca serão ouvidos. Mas a nós nos é dado o privilégio de erguer a nossa voz. Uma quarta percepção, também no versículo 14, diz, quem sabe, ou melhor,
se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, ou a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Duas reflexões em uma aqui, mas que apontam para o mesmo lugar. O quarto movimento, a quarta percepção desse texto em correlação com esse tempo, é a percepção da soberania de Deus. Veja a profundidade do que Mardoqueu está falando para Ester, a sua prima. Mardoqueu está dizendo, abra sua boca, erga sua voz, faça parte de tudo isso que está acontecendo, mas não pense que Deus depende de você. Se não for através de você, Ele vai fazer através de outros. É a consciência da soberania de Deus. Deus há de livrar o seu povo, Deus há de realizar milagres, Deus há de continuar conduzindo soberanamente a história, Deus há de resolver aqui os problemas, tanto aqui nesse texto sagrado, quanto também nos nossos tempos. Deus há de fazer algo, Deus não foi tomado por acidente. Deus não está frustrado, Deus não está amedrontado, Deus não olhou para o coronavírus, o Covid-19, e Ele falou, puxa vida, o que eu faço agora? Deus não está nem um pouco assustado. Deus não age como alguns da heresia chamada teísmo aberto, pensam que Ele age, que é um Deus que se vulnerabiliza, escolhe não ter controle sobre a história, lida com o mundo de modo automatizado e as coisas vão acontecendo e Deus vai descobrindo o que vai acontecendo junto com a sua criação, junto com os seres humanos. Esse Deus é um Deus muito frágil, é um Deus que não estaria digno e apto para governar a história a partir do seu trono. E não é isso que nós vemos em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulos 4 e 5, nós vemos que tudo flui da sala do trono de Deus, um Deus que está assentado, governando a história para todo sempre. Então Deus não está assustado. Deus não foi pego de surpresa. E Deus não depende de mim ou de você para que a sua vontade seja cumprida. Mas eis o privilégio. Embora Ele não dependa de mim e de você, Ele nos convida a fazer parte do que Ele está realizando no mundo. Embora Ele dê conta sozinho da prática de toda bondade e justiça, Ele escolheu seres humanos para revelar quem Ele é, revelar a sua bondade, revelar a sua justiça, revelar a sua retidão, revelar o seu amor, revelar a sua generosidade. Sim, é verdade que Deus não precisa de nós. Sim, é verdade que Deus não é, como Criador de todas as coisas, subserviente à sua criatura. Mas Deus me escolheu e te escolheu para fazer parte desse grande plano redentivo, onde Ele está, através da história, reconciliando consigo todas as coisas em Jesus Cristo. Se nós nos calarmos, Deus vai continuar agindo. Mas o convite de Deus é para que você e sua casa não sejam espectadores da sua obra, mas façam parte daquilo que Ele está realizando na história. E aí nós vemos a resposta de Ester nos versículos 15 e 16. Depois de ter sido confrontada com essa verdade, quem sabe não foi para um tempo como esse que você se tornou rainha? Ou seja, não é apenas um senso de privilégio, não é apenas uma bênção, mas é uma responsabilidade. Como é que você explica tudo que Deus fez na sua vida? Como é que você explica a bondade de Deus? Como é que você explica você ter a vida que você tem? Mardoqueu está falando para Ester, e talvez Deus está falando também para você. Como é que você explica tamanha bondade, tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanha abundância? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Para que isso tudo flua a partir daquilo que Deus já fez na sua vida e já te revelou e já colocou sobre suas mãos. E compreendendo isso, Ester faz então como resposta outros dois movimentos. Versículo 15 diz, então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O quinto ponto aqui é a percepção de dependência que nós precisamos ter. Ester era rainha, mas havia uma lei naquela corte.
Você não se apresentava diante do rei, você não entrava na sala dele, a não ser que você fosse convocado. E nessa conversa no capítulo 4, enquanto Mardoqueu fala com Esther, olha, você precisa fazer alguma coisa, talvez Deus te levantou para esse tempo, para um momento como esse, você é rainha, o que você vai fazer? A Esther fala, olha, tem 30 dias que o rei não me chama à presença dele. E a lei era, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, você iria morrer. Certamente você iria morrer, a não ser que esse rei estendesse a você o seu cetro de ouro, exercendo misericórdia e dizendo assim, ok, você entrou sem ser convidado, mas eu estou disposto a ouvir o que você tem a dizer, você não vai morrer. Mas não havia essa certeza. O mais provável é que isso fosse sempre tomado como uma ofensa. E lembre-se, a primeira rainha já havia sido destituída da sua função por envergonhar e ofender o rei publicamente. Sabe pelo quê? Porque o rei mandou chamá-la e ela não veio. Simples assim. Porque ela não veio. Ela perdeu a sua coroa. Agora, Esther faz um movimento contrário. Ela quer entrar na presença do rei sem que ela tenha sido chamada. Crime capital. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui enquanto Esther, que é o nosso quinto movimento, é essa percepção da dependência de Deus. Ela diz, sim, tem coisas que eu preciso fazer. Sim, eu tenho que entrar na presença do rei. Sim, existe algo que cabe a mim, mas eu não farei nada antes de oração e jejum. O que ela está dizendo? Ela está nos mostrando não a oração e o jejum como elementos místicos e milagrosos por si. O que ela está dizendo é, eu não posso fazer nada se Deus não me permitir fazer. Eu não posso fazer nada antes de ter essa profunda consciência de que se não for a misericórdia de Deus, nada dará certo. Eu vou jejuar, minhas criadas vão jejuar, peça a todos que jejuem, vamos clamar a Deus por misericórdia, porque eu vou arriscar muita coisa. Eu estou disposta, mas se Deus não for adiante de mim, eu não tenho nenhuma chance. Dependência de Deus. Esse não é o momento de nós agirmos impulsivamente, por melhor que sejam as nossas motivações, mas esse é o momento de nós orarmos a Deus e perguntarmos a Ele, Deus, como o Senhor quer usar a minha vida em um momento como esse? Talvez, no momento pré-crise, que parece ser tão distante, mas um pouco mais de um mês atrás, nessa vida pré-crise, onde nós falávamos há alguns meses sobre sociedade do cansaço, sobre sociedades automatizadas, sobre uma vida que não tinha pausas, talvez nós conduzíamos a nossa vida nesse piloto automático e talvez, e apenas talvez, nós não estávamos muito perguntando para Deus como conduzir a nossa história. A gente simplesmente estava conduzindo. Então, quem sabe você estava vivendo uma experiência de piloto automático, inclusive, na sua relação com Deus. E aí Deus para tudo. Deus permite que nós estejamos aqui, em um ambiente completamente desconfortável, num isolamento compulsório, ninguém escolheu isso. Mas esse é o momento de nós olharmos e falarmos, Deus, me perdoe se eu tenho conduzido minha vida de modo instintivo e impulsivo. Me perdoe se eu tenho conduzido a minha família, os meus negócios, sem consultar ao Senhor. Sem tentar discernir qual é a tua vontade. Me perdoe se eu tenho vivido mais pela minha expertise, pelo meu know-how, pela minha experiência, pela minha maturidade, do que pelos decretos que o Senhor coloca na sua palavra, pelos princípios da sua palavra. Esse é um momento de dependência. E voltando a compreender então a nossa fragilidade e a nossa total dependência da misericórdia de Deus, nós vemos então uma postura incrível de Esther, porque ela termina dizendo, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, versículo 16, depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é o que eu quero chamar de uma liderança redentiva. Ou seja, nós não agimos apenas por reações. É outra coisa que nós temos insistido aqui. Nós não estamos meramente reagindo à crise, nós estamos agindo a partir do discernimento que Deus tem nos dado. E um amigo e mentor, reverendo Ricardo Agreste, ele disse nesses dias, em uma conversa comigo e com mais outros amigos, ele falou, em momentos de crise, 2 tipos de pessoas emergem.
os oportunistas e os redentores. A pergunta óbvia é qual papel nós iremos desempenhar nessa grande história que Deus está escrevendo. Nós seremos pessoas que tiraremos vantagem ou nós seremos pessoas que levaremos justiça e redenção? Nós seremos pessoas que vão viver de tal modo que vão apontar para uma autopreservação, ou nós seremos pessoas que vão dizer, se eu tiver que sofrer algum risco, que assim seja. Porque veja, a Esther, lá no capítulo 8, ela vai dizer que ela não toleraria, capítulo 8, versículo 6, ela diz, pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como é que eu vou suportar ver tanta gente sofrendo e não fazer absolutamente nada? Essa é a compaixão que toma conta do coração do povo de Deus, dos discípulos de Jesus Cristo. Como eu vou suportar ver a desgraça caindo sobre o meu povo ao meu redor? É o nosso povo, não é o outro, é um igual, é o nosso povo. E Esther não apenas nos aponta para uma liderança redentiva nesse momento da história, porque se você chega até o final do livro, você percebe que os planos de Esther, que obviamente eram os planos de Deus, acabam dando certo. O povo de Israel, o povo judeu não é exterminado. Deus traz uma reviravolta a partir de Mardoqueu, a partir de Esther, a partir do rei Xerxes, ou seja, bastou pessoas se colocarem disponíveis, e Deus fez todo esse milagre, mas Esther não aponta apenas para uma redenção momentânea. O livro de Esther e essa história nos faz lembrar de uma outra grande história. Porque futuramente viria um homem que diria, se eu tiver que morrer para poder salvá-los, então eu vou morrer. Alguém que não apenas cogitou a possibilidade de se arriscar, mas alguém que entregou a si mesmo, alguém que se entregou, alguém que se colocou diante de uma cruz, diante de um madeiro, Jesus de Nazaré, o Deus da história, interferiu na história e se fez presente, o Deus que estava, por assim dizer, para usar a analogia de Esther, nos seus palácios celestiais, que não precisava se envolver, é um Deus que mergulha no caos, é um Deus que encarna, é um Deus que não olha o problema de longe, mas ele diz, se eu tiver que interferir para que eles sejam salvos, eu vou fazer, se eu tiver que morrer, então eu morrerei. E ele morre. Para nos dar uma esperança, não apenas momentânea, mas para nos dar uma esperança que se sobrepõe a tudo aquilo que nós vemos. Alguém que nos ensina a não viver para nós mesmos, mas alguém que se entrega em favor de outros. Não para nos anestesiar ou nos curar de um vírus. Não é essa a promessa que eu quero fazer aqui. Jesus não vem, e essa história não aponta para uma cura viral, mas aponta para uma cura muito maior. A cura para uma doença que não apenas mata-nos fisicamente, não apenas mata o nosso corpo, mas a cura para uma doença que humanamente era incurável, a cura para o pecado, que nos condena eternamente, que não apenas nos gera um distanciamento social, mas que nos isola de Deus por toda a eternidade. É para isso que Deus interferiu na história, na pessoa de Jesus. E essa é a esperança que eu gostaria de te trazer. Não apenas dizer de modo raso que daqui a algumas semanas ou alguns meses, ninguém sabe, dizer que tudo vai ficar bem. Eu creio que tudo vai ficar bem. Teremos sequelas, teremos marcas profundas, mas em algum momento essa crise passa. Em algum momento, essa pandemia há de passar, mas terão outras crises, terão outras recessões, terão outros vírus, terão outras adversidades. Então, nós não nos agarramos a uma esperança como alguém que diz, eu não vejo a hora disso passar, porque o problema é esse. Não, nós nos agarramos a uma esperança que é muito maior, porque a nossa esperança não está na vida pós-crise. A nossa esperança está em Jesus, que nos concede a vida eterna. E essa é a minha oração por você essa noite, para que você ganhe essa consciência cada vez mais, de que embora essa crise seja um problema enorme, ela não é o maior de todos os nossos problemas, porque o maior de todos os nossos problemas já foi resolvido por alguém que disse, se eu tiver que morrer, para que eles sejam salvos, então eu morrerei. Que o Senhor o fortaleça, hoje e sempre, e que o Senhor nos encha de esperança, não apenas circunstancial,
mas uma esperança que vai para além disso tudo que temos vivido. Que nós ergamos a nossa voz, que nós façamos parte daquilo que Deus tem realizado na história, crendo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por histórias como a história de Esther, como a história de José, como a história de Jonas, como a história de Davi, como tantas outras histórias. Histórias de pessoas que viveram os seus dilemas, mas não tiveram seus olhos fixos apenas naquele momento, mas viviam por uma outra pátria, viviam por uma outra realidade, viviam com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Assim nós também queremos viver. Porque se nós apenas olharmos para a eternidade, talvez isso nos torne indiferentes para o hoje. Se nós apenas olharmos para o hoje, talvez isso nos torne indiferentes à perspectiva eterna. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos ser sensíveis a tudo que temos vivido, corajosos, mas também com a percepção de que tudo isso é temporal, tudo isso há de passar. Aquilo que de fato é concreto é a vida que emana do Cristo ressurreto, que tal como Esther ousou se arriscar, nós possamos olhar para Jesus, aquele que não apenas se arriscou, mas aquele que se entregou plenamente, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida. Essa é a verdadeira esperança que aquece os nossos corações. E por isso nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Evangelho nos inspire a assumir a nossa vocação, porque para um momento como esse é que nós fomos chamados. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.